Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o Jorge Cavalcante, profissional de publicidade, propaganda e marketing e, como sempre, trago para vocês aqui a minha experiência de negócios e acadêmicas para te dar orientação para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua vida, para ser mais lucrativo e ser mais prazeroso ser empresário, né? Deixa teu like, teu comentário, não esquece e se inscreve no canal. Vejo que tem 1 milhão de pessoas assistindo o vídeo e não se inscreve, pô. Se inscreve no canal e deixa o like já de começo. Assim você já fica garantido comigo aqui. Afinal de contas, isso é importante para a gente manter o trabalho no YouTube e manter a orientação. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é o meu objetivo e o seu, tá? Por isso que eu falo que é nosso. O nosso objetivo aqui é aprender para melhorar a sociedade. É ensinar para melhorar a sociedade. Afinal de contas, um país onde tem bons empresários, teremos avanço. Não vamos depender de nada nem de ninguém. E eu trago para vocês aqui um vídeo de hoje é diferente, né? Geralmente eu tenho falado muito de sociedade e eu quero que vocês me peçam mais e me dêem mais conteúdos, né? Mais perguntas, que com base na pergunta de vocês eu crio os conteúdos para vocês. E aí eu tenho visto bastante erros de gestão, erros de planejamento estratégico, principalmente. O que é o planejamento estratégico que eu falo para vocês? É a hora que você vai pensar o seu negócio. Isso tem tudo a ver com a sociedade, porque você não consegue ter uma sociedade se não tiver um planejamento estratégico bem feito. Então tem muito erro. A gente vai ver esses principais erros, como evitar, e assim você pode fazer um planejamento estratégico bem melhor. Se você quiser se aprofundar nisso, tem um link abaixo aí, você se inscreve, você vai receber o conteúdo, vai receber alguma coisa que eu vou te ensinar, eu te mostrar mais ainda sobre esse tema específico e, claro, todo o tema de gestão, né? Então vamos comigo aqui, ó. Principais erros no planejamento estratégico. Como eu falei, planejamento estratégico é fundamental. Não existe um negócio que vá sobreviver sem isso. Aquelas boas e velhas estatísticas do Sebrae e das outras organizações, do SESI, Senai, etc., que dizem que mais de 50% das empresas quebram até os 5 anos de idade e mais de 60% quebram até 3. Cara, isso é muito verdade. E primeiro de tudo, eu já falei isso em vídeos anteriores e repito, abrir CNPJ não significa que você tem uma boa empresa ou tem uma empresa aberta. É apenas um CNPJ. Uma boa empresa depende de pessoas e de planejamento. E é isso que você tem que aprender de fato. A profissão que você tem, você já sabe. Agora você tem que aprender a ser empresário. Então vem comigo aqui. Para você ter essa consciência de ser empresário, você tem que entender que existe o planejamento e que existe falta de planejamento. Que a maioria dos pequenos negócios tem é falta de planejamento, né? Então, falta de alinhamento, de ideia. Não tem comunicação, principalmente quando tem sócio. Quando tem sócio, às vezes isso eu ouço de verdade, tá? As conversas que tem mais aí não, cara, depois a gente vê, vamos começando aqui, você entra com tanto, eu entro com o meu trabalho, e depois a gente vê como é que fica, a gente divide o lucro. E não é assim que funciona. Para você ter uma boa gestão e um bom sucesso numa sociedade ou num negócio que seja só você, a primeira coisa de tudo é ter um planejamento e uma comunicação eficiente. Você tem que se comunicar com as pessoas, se comunicar com seus funcionários, se comunicar com o seu sócio, porque se você tiver falta de compreensão no decorrer do caminho ali, você vai se perder. Vai dar errado. Então, se comunica com o teu contador, se comunica com outros empresários, se comunica com o teu sócio, com teus funcionários. Não fica pensando as coisas sozinhas. Você não é dono da verdade. Por mais que você tenha razão na maior parte do assunto, porque você é dono do negócio, mas você tem que ouvir o que os outros estão pensando sobre esse negócio também. E isso vai direcionar a tua empresa, vai direcionar a maneira como você vai buscar resultado, a maneira como você tem que resolver problemas desconfortáveis na equipe, na sociedade. Então, tem que ter comunicação, tem que falar e tem que ouvir, né? E você tem que ter também envolvimento. A falta de envolvimento seu, da equipe, do sócio, gera um problema gigantesco no teu planejamento de negócio. Primeiro que já não tem, né? A gente tá partindo do princípio que você não tem planejamento de negócio. E aí você não se envolve com o negócio e aí acaba com tudo. Então, ó, a ausência de participação, às vezes o cara abre um negócio com o sócio não vai lá, o sócio não aparece, não tem conversa, passa semanas, meses sem conversar. Só vai conversar na hora de perguntar se tem dinheiro. Errado. Tem que ter conversa e tem que ser toda semana. Não adianta. Faz parte do teu papel de empresário conversar com os teus sócios, com os teus funcionários toda semana. Ah, mas eu não tenho paciência para ficar fazendo reunião toda semana. Então você não tem paciência para ser negócio, para ser dono de negócio.
Porque dono de negócio tem que se envolver, tem que estar ali presente, sempre. Não é o ditado popular, não diz que é o olho do dono que engorda o gato? É isso. Não é você estar lá fazendo o papel de funcionário todo dia. Não é isso que a gente fala nessas frases. Tá? Tem gente que confunde, acha que o olho do dono engorda o gado quando você vai lá e faz o trabalho no lugar do funcionário. Não é isso. É você se envolver. Se envolver da maneira da gestão, estar presente, ter um olhar de fora, um olhar de dono, por cima de tudo. E é isso que falta em 99% das pessoas que eu converso que estão abrindo negócio, das pessoas que me mandam perguntas, dúvidas, e sempre está faltando envolvimento no negócio. Falta primeiro a comunicação, consequentemente não se envolve com o negócio, não se envolve com as estratégias, não define estratégia direito, não conversa, porque definição de estratégia e envolvimento, elas andam junto com a equipe, com o sócio, com você mesmo, com a sua família, caso seja uma empresa familiar. Então é isso. E consequentemente vem o desalinhamento. Então são processos desalinhados. É outro erro fundamental aqui que quebra negócio. Então tudo isso aqui quebra negócio. Esses três principais aqui são os que mais quebram negócio. Falta de comunicação, falta de envolvimento no negócio e os processos desequilibrados. E veja bem, digo mais, um é consequência do outro. Falta de processo é falta de envolvimento e é falta de comunicação. Você vê, a falta de comunicação gera falta de envolvimento. Por quê? Você não conversa muito com o cara, vai se envolver com o quê? Deixa lá, ver se dá certo. E aí com essa, deixa ver que dá certo, os processos da tua empresa não funcionam. Você não tem um bom processo de atendimento, um processo de venda, você não tem um processo de entrega, de atendimento do serviço. Tudo isso vai te quebrar. Não tem nada a ver comigo. Cara, o erro da tua... Existem dois erros na empresa que é o erro que quebra a empresa. Você, empresário, e a falta de dinheiro. E a falta de dinheiro geralmente é porque você está errado. Então põe a mão na consciência e deixa esse ego para lá. Você não é dono da verdade, você é um cara que está para aprender a gerenciar o negócio. Lembra, você é um bom profissional, mas você tem que ser um bom empresário. Para ser um bom empresário, você tem que abrir mão de algumas coisas, ouvir, ter comunicação, envolver a pessoa, envolver a equipe, envolver o teu sócio e alinhar os teus processos. Faz parte disso. E aí veja bem, quando você começa a ter esses três pilares juntos dentro do teu negócio, você começa a ver o negócio andando sozinho. E não é andando sozinho porque você não está lá. É andando sozinho exatamente porque você está lá. Porque você está observando comunicação, envolvimento e processo. E é isso que faz a diferença. E veja que esses três pilares fundamentais, eles estão diretamente ligados a pessoas. E eu venho falando constantemente. O que é o mais importante da tua empresa? Pessoa. Não é o equipamento, não é o prédio, não é o maquinário, é pessoas. Treine seu pessoal. Mas eu vou treinar esse cara, depois esse cara vai embora. Já parou para pensar se você não treinar e ele ficar com você? O que vai acontecer? Treina. Se ele for embora, não tem problema. Entra outro e você vai treinar também. Você tem que gerenciar a sua empresa dessa forma. E tem que dar uma sequência de motivos, de metas, para que essas pessoas tenham no treinamento um objetivo em comum. Por quê? Porque a falta de objetivo que é gerado por conta daquelas três anteriores também quebra a empresa. E aí, de novo, de quem é a culpa? Do empresário. Não, a culpa é do mercado que está ruim. Meu amigo, veja bem. Veja quantas pessoas no teu segmento está dando certo. Veja o teu concorrente. O que ele está fazendo que está dando certo. Veja as empresas grandes. Não, Jorge, aqui eu tenho um comércio pequeno, a minha cidade é mais ou menos cidade média. E aí entrou uma dessas empresas grandonas aqui no mesmo segmento e está me quebrando. Será que é isso mesmo? Será que a culpa é da empresa grande ou a culpa é sua? Para pensar, cara. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção no que você está fazendo. Falta de objetivo e metas que não fazem o menor sentido. Você tem que prestar atenção. Comunicação, envolvimento e processo. Você vai ter objetivos estratégicos claros e metas específicas claras. Você vai saber exatamente o que você precisa. Quanto que você vendeu no trimestre passado, do ano passado, e quanto que você precisa vender nesse trimestre para crescer 10%. Por exemplo, às vezes a pessoa está buscando ali crescer 10%, crescer 5%, enfim, conquistar mais mercado, conquistar novos clientes, vender mais para os clientes que tem. Então tem que ter meta clara.
Então a falta de meta e falta de objetivo não é só seu, não é só da sua empresa. A partir do momento que o empresário não tem essa visão de negócio, ele está lá bitolado, fazendo mecânico, atendendo no caixa, limpando o chão. A partir do momento que o empresário está nisso, ele perde o foco no objetivo e na meta. E a equipe dele também vai perder. Ah, mas tem que ser pelo exemplo. Beleza, tem que ser pelo exemplo, mas se você for arrumar e limpar o chão da sua loja, quem é que vai cuidar dessa parte? Me conta aí, fala no comentário quem vai cuidar da estratégia do teu negócio. Se você for querer dar exemplo lá lavando o banheiro, você tem que ser líder. Líder, delega, dá meta e diz o porquê que está dando a meta. Não é só uma meta vaga. Coloca a equipe, coloca o sócio, coloca a família na empresa familiar para participar da meta, para participar do lucro, para eles terem um sentido de alcançar essa meta. Então, vê isso aqui, presta atenção nisso, que aí o sucesso começa a ficar mais claro para a tua vida. Análise total. Faz uma análise do teu negócio. Faz uma análise do teu ambiente. Geralmente isso aqui, ó, essa análise aqui é muito interessante. Você pode fazer, pode começar. Aqui está o pastel, né? Que é um método de análise que você tem. Mas você também pode ir pela SWOT, que também é um ótimo tipo de análise. Mas o que é o pastel? Pastel é porque se você pegar aqui, ó, pastel, tá escrito errado aqui, ó, pastel. E aqui tá trocado por aqui. Brincadeira, hein? Foi eu que errei, hein? Mas vamos lá, aqui a nossa análise pastel ou análise SWOT também serve para você, tá? O que você vai analisar? Você vai analisar situação política. Você vai se preocupar com isso? Não. Política muda alguma coisa? Sim. Política vai te quebrar? Não. O que você tem que analisar? Quais são as leis, a legislação, as políticas públicas e a estabilidade. E se adaptar a elas. Você não vai ser partidário. Nós não estamos falando aqui de política partidária A ou B, prefeito A, prefeito B, presidente A, presidente B. Não. O que você vai fazer aqui é analisar. Opa, qual é a legislação que rege meu negócio? Quais são os impostos, quais são as leis, quais são as ofertas públicas e etc. O que rege meu negócio? Vou me adaptar a isso. Quais são as políticas públicas que regem meu negócio? Existe, tá? Dependendo do tipo de negócio, existem algumas políticas públicas. Por exemplo, medicina tem muita política pública, advocacia, contabilidade. Então, quais são as regras, quais são as legislações e as políticas públicas que eu devo atender para crescer o meu negócio? A estabilidade política pode mudar o meu negócio? Como que eu vou me precaver sobre isso? É esse tipo de análise que você tem que fazer na política, tá? Não é saber, mas o meu candidato perdeu. Dane-se, não é isso que você tem que entender. Você nem deve se envolver com isso. Nem deve. Se você é empresário e está se envolvendo com política dessa maneira, cara, não é bom. A não ser que você já seja aqueles empresários gigantescos que estão roubando junto com os políticos, aí é outra história. Mas se você é um empresário local que está começando o teu negócio, esquece a politicagem e presta atenção na política para crescer o teu negócio. Economia, você tem que analisar o crescimento econômico, taxas de juros, inflação. Você tem que entender sobre isso, senão você quebra também. Porque às vezes você faz compra errada. A economia entra inclusive o teu financeiro, tá? Social, isso aqui é importantíssimo, cara, entender. Social é entender sobre o local que você está, para quem você está vendendo. Quem é o teu público demográfico? Região. Qual a região? Quais são os costumes dessa região? Qual é o estilo de vida do teu consumidor, os valores culturais dele? De repente você atende mais uma região ou outra, tem costumes de vidas diferentes um da outra. Por exemplo, é diferente você abrir um negócio lá no Rio Grande do Sul e outro lá no Ceará. Completamente diferente o estilo cultural. É o mesmo país, a mesma língua, mesma moeda corrente, mas são completamente diferentes nos estilos de vida e de cultura. Você tem que saber onde é que você está. Às vezes, o próprio bairro muda. Vê a cidade de São Paulo, por exemplo, o tamanho que é, vê o que é o comportamento da zona sul, da zona central, da zona leste e etc. São diferentes. Você tem que se adaptar ao momento. Um grande exemplo que eu tenho disso aqui é a Pizza Hut quando veio para o Brasil. A primeira vez que ela veio com toda aquela gama de pizza americana, quebrou e aí depois teve que vir se reinventar, se adaptar à cultura brasileira para poder conseguir ficar. Então tem isso, teu negócio também tem que ver isso. Tecnologia, né, inovações, automação, desenvolvimento, enfim. Tem que analisar o que você tem e o que existe no mercado de tecnologia que favorece o crescimento do teu negócio. Ambiental, sustentabilidade, mudança climática, recurso natural. Mas isso é coisa de política. Não, esquece. Lembra de novo o que eu falei aqui? Esquece politicagem, presta atenção no mercado.
O que as pessoas gostam? Por que as pessoas pagam mais por isso? As pessoas estão pagando mais por sustentabilidade. As pessoas estão pagando mais por algumas coisas que são dadas como recursos naturais, é mais lucrativo. Analisa se teu produto se encaixa nisso ou não. Se não se encaixar, esquece. Se encaixar, presta atenção, esquece a politicagem e entra no mercado, no negócio, tá? E depois de tudo, a legalidade, a lei, a legislação. Legislação tem tanto aqui em política como tem aqui, né? Porque aqui nós estamos falando de legislação no sentido político e aqui legislação no sentido de lei. Então, lei trabalhista, lei ambiental, lei de segurança, lei de juros, impostos e etc. Tem tudo isso, a parte fiscal do negócio. Presta atenção, cara, você só vai crescer se você estiver na ordem. Ah, Jorge, o meu negócio está indo bem, eu estou abrindo uma sociedade, mas eu vou manter o meu CNPJ MEI. Você está errado, cara, você está errado. Você, nesse sentido, você está indo contra a lei. Pela lógica da palavra, isso é criminoso. E a tua empresa não vai conseguir crescer. Ah, mas pelo menos eu vou pagar menos imposto. De que adianta você pagar menos imposto se você vai vender menos? De que adianta você pagar menos imposto se você não vai conseguir comprar, por exemplo, direto da indústria para revender com a margem de lucro maior? A indústria ou a grande empresa que fornece o produto ou o serviço que você vai oferecer no seu negócio não vai atender MEI. MEI é um microempresário individual. Ele não vai te vender diretamente. Você tem que ter volume, você tem que ter um CNPJ de microempresa, de média empresa. Então, legaliza a tua empresa da forma correta. Deixa de ser bobo, deixa de achar que está ganhando por não estar pagando imposto, que não tem nada disso. O imposto que você paga, na verdade, primeiro que não é você que paga, não é o empresário. O empresário tem uma ideia de que ele que paga muito imposto. Não é, cara. Quem paga imposto é o consumidor. Você, empresário, paga imposto como consumidor, mas como empresário você não paga. Porque tudo que você paga você repassa no custo do produto quando você vai vender. E detalhe, você só paga imposto sobre aquilo que vende. Você não paga imposto além do que vende. Então você jamais vai pagar imposto a mais do que você apura. Então presta atenção nisso também. E bora pra frente, tá? Então você tem que ter essas ideias na sua mente. Você tem que parar de ser resistente à mudança. Tudo que eu falei pra você agora, se você já tem negócio, provavelmente você fica resistente, não quer mudar. Ah, não vou mudar porque tá dando... Não tá, cara. Você quer crescer? Deixa de ser resistente à mudança. A mudança ela tem que acontecer. Você tem que ter comunicação aberta, lembra que a gente falou ainda agora há pouco? Envolvimento e participação, treinamento e desenvolvimento, que é o processo. São os 3 pilares que você tem que trabalhar. 3 pilares maravilhosos que você tem que trabalhar. Trabalha isso na tua negócio, na tua empresa, no teu dia a dia. Trabalha isso você como profissional, você como empresário. Quando você entender isso aqui como empresário, a tua empresa começa a tomar um rumo melhor. Então vai por mim e se você tiver dúvida, me pergunta, põe aqui nos comentários, eu vou te responder. Vou responder 100%, eu não deixo ninguém sem resposta. Se você me mandar lá pela outra rede também, pode me perguntar. Só não adianta você perguntar no WhatsApp, porque o WhatsApp vai cair na equipe de trabalho, tá? Tem muita gente que vai lá na outra rede, clica no botão de contato, não sou eu que atendo lá. Então, vai direto no direct ou aqui mesmo no comentário, que é melhor ainda. Deixa seu like, não esquece. Se você quiser esse material aqui para você ler, porque eu não li nada disso, eu fui falando aqui com você e conversando, mas se você quiser esse material para você ler, para você dar os pontos melhor, então é só baixar, tem um link aqui embaixo, você baixa, eu te mando no e-mail isso aqui. Você se inscreve no link aqui e eu te mando ele no e-mail. Fechou? Grande abraço, até semana que vem.